Efésios capítulo 4. Até antes de ler o Efésios aqui, primeiramente, gostaria assim, no final também, naturalmente vou repetir, mas de valorizar essas pequenas práticas, momentos como esse aqui, assim, tão importantes, Nós estamos falando praticamente o mês inteiro sobre essa questão do mês da visão, desse dia de capacitação. Os líderes certamente compartilhou nas células, estamos falando nos cultos, as mensagens voltadas com esse tema. Eu estive falando esses dias sobre, foi domingo passado me parece, a questão de a missão, os desafios da missão ali em Neemias, como que Neemias teve que vencer o desânimo, teve que buscar ânimo, encontrar pessoas e ali não se distrair. Também estive falando sobre frutos que permanecem esses dias, tudo dentro desse assunto do que estamos envolvidos como prática da igreja. Também estive falando, acho que 2 domingos atrás, sobre o chamado do homem, se revelando a Deus ali, quando ele chama Adão, de como ele chamou e capacitou, compartilhou os segredos desse projeto de Deus para as nações através dos homens. E agora aqui, nós estamos terminando de ouvir Seja Cássia falando do evangelismo na célula, do testemunho, de ser paciente, de ser educado, de ser exemplo, amando as pessoas sobretudo. E também o Silvano falando sobre, eu até intitulei aqui o Silvano, a decisão pelo chamado, renunciando, se entregando e olhando para Cristo, para aquele que nos chama. Então é tão interessante, e eu quero dar continuidade agora, falando um pouquinho sobre tudo isso que ele já tem falado, e os que estão aqui, quero, que nem eu disse, valorizar, porque os que estão aqui, geralmente são os que estão comprometidos com o nosso caminhar, o caminhar como igreja, e é por isso a Bíblia diz a gente honrar a quem honra, certamente hoje, eu sei que nem o Silvano colocou aqui, pode surgir uma situação, mas tão feliz por todos vocês que estão aqui, uma surpresa a gente vê tantas pessoas comprometidas, mas a gente lamenta aqueles que poderiam estar quando, como foi colocado aqui, não teve uma dificuldade, não teve um problema, não bateu o carro, não morreu alguém da família, não teve um problema assim que impedisse a pessoa de estar. Então você que está aqui são aqueles que são colunas, todos que estão aqui, aqueles que têm realmente colocado a mão no arado, para que a obra continue, para que a igreja continue sonhando, avançando. Até justificar aqui também, a Solange está vindo do hospital, eu teria que pegar ela aproximadamente 7:50, não daria tempo, ela não gosta de vir do hospital com roupa de hospital, devido a esse clima que está enfrentando aí, ela queria estar aqui, pediu para explicar, aí tive que deixar ela, eu tive que vir um pouco mais cedo, trazer algumas coisas, resolver algumas situações aqui antes da gente iniciar, tá? Então aí você já abriu Efésios capítulo 4, Efésios 4:11. Ao 16. Ok? E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina ou da doutrina, pelas mentiras dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,
principalmente o versículo 16, que eu queria mesmo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. No final nós estaremos orando, mas esse texto de Efésios, na verdade todo o livro de Efésios, porque não dizer todas as escrituras, mas me prendendo aqui agora esses versículos aqui, de 4:11 ao 16, apóstolo Paulo, certamente falando à igreja de Éfeso, e assim, a gente não tem tempo hoje hábil para a gente discorrer aqui, aprofundar tantas coisas partilhadas aqui pelo apóstolo Paulo a essa igreja. E assim como o Silvano também leu, a gente não tinha nem se encontrado e planejado dessa importância dos ministérios, com o propósito de apóstolos, profetas, evangelistas. E eu acho interessante o versículo 12, aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, esse propósito, para que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos mais como crianças inconstantes. E no versículo 16, é questão quando ele fala do corpo, eu não tenho tempo aqui igual de discorrer sobre o corpo, mas nós já falamos tanto sobre o corpo aqui, cada parte, e aqui Paulo fala muito bem sobre isso, o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então esse texto que nós terminamos de ler, de Efésios, ele está falando de certa forma a importância que temos na obra de Deus, na missão que Deus digamos assim, nos partilhou. E quando nós tiramos um tempo como esse, para a gente sondar como nós estamos indo, por isso o mês inteiro nós estamos falando, para que todos pudessem, não apenas nos cultos, nas células, mas estarem aqui nessa capacitação. Então a gente tira esse tempo para a gente sondar como que nós estamos indo, e também para honrar e glorificar o que está dando certo, o que está caminhando, o que está rompendo, e é porque estamos atentos no que estamos envolvidos, porque graças a Deus, a gente glorifica a Deus pela perseverança de cada parte aqui, como o texto que nós lemos, porque seja com pandemia, com dificuldades financeiras, com situações complicadas, graças a Deus, por essas partes, esses membros do corpo que perseveram, que avançam, que não param, que continuam, que não tiram o pé da intensidade, mas também glorificamos e louvamos tudo que está dando certo, mas também para verificarmos o que podemos melhorar na caminhada, na prática do dia a dia como igreja, que caminha no discipulado, envolvendo as pessoas, envolvendo as células. E já é tempo para nós, já é tempo para nos voltarmos para, e aí o título do que eu gostaria hoje de estar mencionando, alvo e foco. Já é tempo para nos voltarmos para o nosso alvo e foco. Tudo na sua vida, tudo na vida pessoal, empresarial, ministerial, precisa de alvo e foco. Se você não tem alvo e foco, onde você está bom demais. As pessoas relaxam. Para quem não tem metas, e nós na caminhada cristã, como igreja, como ministério, como família cristã, como família de Cristo, a Bíblia fala que um dos nomes da igreja é família, família de Deus. Nós temos um cabeça que é Cristo. Então já é tempo para nos voltarmos, ou se não, intensificarmos nosso alvo e foco, de nos unirmos em prol do propósito da proclamação do Evangelho, envolvendo o quê? O ide. Jesus falou, ide, pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho, ensinando todas essas coisas. Então, envolvendo o ide, o evangelizar, o evangelizar, o cuidar, o treinar,
E o nosso alvo e foco não apenas de evangelizar, mas também de cuidar dos alcançados pelo ID, com esse discipulado de proximidade, de influência do Evangelho, e nós amadurecendo, à medida que, esses que vão sendo alcançados pelo ID, à medida que eles vão amadurecendo, também preparando-os, treinando-os, com aquilo que Deus nos permite, no discipulado, que continua e recomeçando o processo em cada um. À medida que estamos preparando um já está, apoiando a liderança, apoiando o líder, apoiando a célula, vai chegando um outro novo, e você percebe esse ciclo se repetindo em cada um que está chegando, seja na célula, seja na igreja, e isto com vida e prática do dia a dia, e no dia a dia, não apenas com os discursos, como tem sido, graças a Deus aqui, que a gente percebe o caminhar da igreja que trabalha com discipulado, não apenas uma igreja do discurso, mas a igreja do contato, a igreja de estar perto daquilo que nos é permitido. E é tempo de despertamento, de conscientização, que temos esse alvo e foco. Não estamos simplesmente jogados, digamos assim, deixando a vida levar, como diz a música, Não estamos apenas semana após semana. Não, nós temos isso claro, essa consciência clara de alvo e foco. Não é apenas ter cultos domingos, encher cultos, bom quando os cultos estão cheios, mas esse não é o alvo final. Não é cumprir religiosamente a tabela de estar apenas nos cultos, embora para muitos o alvo final é estar no culto, Para muitos ainda estão na luta para estarem presentes nas reuniões. Mas nós que estamos envolvidos no discipulado, que estamos abraçados em unidade no corpo, estamos procurando auxiliar, assim como nós terminamos de ler ali, nesse corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o crescimento. Nós estamos buscando cooperar para que esse crescimento possa continuar de forma qualitativa, instruindo na simplicidade do Evangelho, na simplicidade e profundidade do Evangelho. E para isso a gente precisa de pessoas definidas e decididas pela causa do reino. Se não temos pessoas definidas e decididas pela causa do reino, isso não acontece. Me lembro muitos anos atrás, quando a pastora Dina Márcia passou na nossa igreja, ela deu um exemplo, que não adianta você ter várias pessoas ao seu redor, se você não pode contar com elas. É enganoso ter as pessoas simplesmente aos olhos, mas não comprometidas, umas com as outras, com a missão. Então essas pessoas definidas e decididas, que soma e não diminui, que sonha com a igreja, rompendo, crescendo e valorizando o ser igreja. E tem pessoas que a gente percebe, e nós seres humanos às vezes temos muito disso, de valorizar o outro, a outra, o que é de fora, mas aprendamos a valorizar, ou valorizemos o que somos, onde estamos, compartilhemos o que somos e onde estamos. Que bênção, glória a Deus pelo outro, pelas outras. Mas muitas vezes as pessoas elas começam a comparar e diminuir o que somos. Ora, e como ouvimos aqui, cada um de nós temos grandes capacidades, os dons que o Senhor nos deu para a edificação, aqui quando nós lemos um pouco atrás, e quando Paulo fala do corpo, a capacidade que Deus deu a cada um, cada parte do corpo é importante, e tem o seu potencial para caminhar, e glória a Deus que nós aqui temos procurado sempre buscar, não sei se a palavra é explorar, mas de descobrir, de valorizar o potencial que cada um tem, que cada pessoa tem. Nós aqui não somos perfeitos, não é verdade? É verdade ou não? Ou tem alguém que é perfeito aí, está aqui de intruso no nosso meio, nem é desse planeta. Nós não somos perfeitos, mas nós erramos, mas se nós erramos, é o que? Tentando acertar. Mas para isso é necessária a maturidade de todos para compreender, para entender, para discernir, pois nós estamos envolvidos com quem? Com máquinas? Não, com pessoas.
com pessoas que sentem, com pessoas que apoiam ou não, com pessoas que entendem ou não, com pessoas que às vezes são motivos de alegrias, mas nem sempre acontece, né? São pessoas que estamos fazendo parte da vida delas, pois célula, discipulado, é envolvimento com as pessoas. E por isso precisamos ter esse discernimento dos dardos que muitas vezes o inimigo lança na mente das pessoas. E quando fala na mente das pessoas, é na sua mente, é na minha mente, na nossa mente também, e de várias formas. Então a gente precisa discernir, porque como já foi dito aqui, porque tem pessoas que vão resistir, tem pessoas que vão desprezar, tem pessoas que vão contaminar com murmúrios, sejam pessoas de dentro ou de fora, de alguma forma. E esses dias eu estava pensando, e se a gente parar para pensar, desde quando nós chegamos, digamos assim, formalmente aqui como núcleo, quantas pessoas poderiam estarem unidas e não estão? Quantas pessoas poderiam estar somando e deixaram de somar? Infelizmente, ao contrário, se afastam, semeiam contendas, desconfianças, intrigas por trás ou às vezes por frente mesmo, e por causa de pequenas coisas, coisinhas, imaturidade, motivações erradas, faz com que pessoas às vezes se estranhem, fica uma contra a outra, enfraquece a unidade, se afasta, ou então às vezes deixa de ser intenso no envolvimento e etc. E aí tem uma pergunta: quem ganha com isso? O reino das trevas, porque é isso que ele quer. Ele quer reino dividido, ele não quer unidade da igreja. Quem ganha é o inimigo, que não quer ver a igreja bem, que não quer ver a igreja unida, que não quer ver a igreja rompendo, vencendo. Por isso precisamos estar atentos. Por vezes eu estou orando e percebo assim: meu Deus, como que às vezes as pessoas permitem que coisinhas criem um ambiente ruim, e elas deixam de ser eficazes no reino de Deus, na obra de Deus. Tudo isso, no final das contas, para prejudicar o que? A unidade, o alcance de outras pessoas, e muitas vezes vem minando o êxito da obra em que estamos envolvidos. Por isso, ministrei um tempo atrás sobre discernimento, quando fui falar de batalha espiritual, na matéria batalha espiritual no Cefol, que antes de ter discernimento espiritual, tem que ser discernimento carnal também, natural, discernimento psicológico, discernimento do gênero das pessoas, que muitas vezes não se deixam ser transformadas, não amadurecem, e aí dá lugar a brechas do inimigo. Foi o que eu disse, isso no final das contas vem para prejudicar a unidade, minar o trabalho do discipulado, da obra que estamos envolvidos, de estarmos envolvidos no discipulado, nas casas, liderando ou apoiando o líder, apoiando as pessoas, ajudando de alguma forma. E por isso a gente precisa estar muito atento. Não solta ainda não. Pediu o Clarence para apagar a luz aqui da frente, vai ver um pequeno vídeo que fala um pouquinho sobre isso. Pode apagar as da frente, pode soltar, por favor. Dá um pause aí, por favor. Isso. O que está escrito ali? Enquanto lutamos entre nós, perdemos o foco e não vemos o inimigo chegar. Pode soltar. Pode dar um pause. Por exemplo, esse vídeo é um videozinho simples. Pode ligar a luz, Clarence, por favor. Ali, poderia ser ali, né? Membros de uma equipe, de um time, de uma igreja, de uma célula, de um grupo de pessoas, pessoalmente falando. E ali, enquanto eles estavam se degladiando, eles não percebem quem que estava chegando. O leão. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai. Não é isso?
E muitas vezes na caminhada, a gente poderia também ali, vamos dizer assim, a igreja perdida na sua missão e não percebe que o inimigo chega e destrói. O final ali é morte. O final ali desse vídeo é não avançar, é não continuar. E por isso eu coloquei para nós estar, pode tirar aí por causa da chieira. Por isso a necessidade de alerta, de estarmos alerta, discerna. Às vezes na caminhada, se não aconteceu, que bom, mas se vir a acontecer, você perceber alguma situação, ore ao Senhor, porque o inimigo não é bobo, ele começa a lançar pequenas coisinhas. E como eu disse, a gente enumerar o tanto de pessoas que, se tivesse de repente um pouco mais de maturidade, de discernimento, talvez estariam somando, talvez estariam com a mão no arado, talvez estariam caminhando, ou talvez não deixariam de estar intensas na obra, no ministério. Por isso é tão importante e necessário. E para nós estamos concluindo, Mateus 10,16 fala assim: sede simples como a pomba, simples como a pomba, coração puro, que nem a Cássia falou aqui, paciente, bondoso, puro, mas prudente como a serpente. Tem momentos assim, sabe esse negócio, essas briguinhas bobas que a gente arruma com Deus? E se tem uma coisa assim que tem hora que eu fico assim: Deus, para que o Senhor me deu esse dom? Assim, tem hora que eu estou andando e caminhando, orando, modo de falar, né? Tem hora que eu sinto o cheiro no ar. Se tem uma coisa que Deus me dá, é discernimento. E a gente sofre com isso, porque a gente discerne a situação e lamenta às vezes determinada situação. As pessoas, meu Deus, por que não discernem isso? Esses pequenos detalhes que têm impedido. Então, falta às vezes essa prudência, simplicidade da pomba, mas a prudência da serpente. Fique atento. Outro texto: sede sóbrios e vigilantes, porque o adversário, Satanás, ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. E às vezes não é matar, destruir e tal, é fazer com que a pessoa deixe de ser intensa na obra, no ministério, deixe de ser útil. E por vezes nós percebemos uma situação ou outra tentando de alguma forma criar um clima ruim para atrapalhar os relacionamentos e o caminhar da igreja. E diante desses problemas e desafios, quando nós estamos unidos, maduros, nós já estamos, conversa, estamos maduros, perdoa, aceita perdão, continua e não atrapalha a unidade, porque o propósito é não atrapalhar o crescimento, seja da célula, no discipulado, nosso caminhar como igreja. E quando você apoia, quando eu apoio, eu valorizo, eu acredito, eu compartilho, né? Interagimos. Por isso não percamos o foco, mesmo diante de dificuldades, porque glória a Deus que nós estamos aqui onde estamos, porque você e cada um de nós temos perseverado, temos buscado maturidade, temos buscado discernimento. Mas temos muitas pessoas que nós estamos aqui, as que às vezes se opõem, mas nós temos tantas pessoas que apoiam, que perseveram, que se dedicam, que se doam, que contribuem, que se entregam, que se desprendem, se sacrificam para que a igreja cresça, se fortaleça a cada dia. E se a gente colocar na ponta do lápis, principalmente quem é aqui do Morro Alto, mesmo antes do núcleo, principalmente a Cássia e Michele aqui, outros aqui do Morro Alto, né, das antigas aqui, que quando a célula era lá no Floramar ainda, se colocar na ponta do lápis, quantas pessoas, quantas vidas. Por isso nós precisamos discernir, né? Porque muitas delas faltou perseverança, porque muitas delas faltou maturidade, faltou discernir pequenas coisinhas. E por isso nós que estamos aqui perseverando, continuemos, ajudando a instruir as pessoas, amém? Não é em vão, muitas dessas pessoas que não estão aqui, estão em outras igrejas, estão, glória a Deus, e que nós que estamos aqui comprometidos, aliançados com Deus e uns com os outros, possamos continuar, porque como eu disse, tem algumas pessoas que não entenderam,
que se opuseram, não compreenderam, mas glória a Deus por você que apoia, que persevera, que se dedica, que contribui, que apoia. Irmãos, porque é tão incrível, esse tempo de pandemia, com dificuldade financeira, a igreja, graças a Deus, Deus supriu de uma forma maravilhosa, inclusive, como eu disse aqui, levantou pessoas de outra denominação, que nem é daqui, para ofertar, para ajudar a gente a pintar o templo. Amém? Não, Deus não tem deixado faltar. Então por isso que a gente possa valorizar. Falei, glória a Deus pelos outros, pelas outras igrejas que têm dado certo, glória a Deus, mas valorize aqui, onde você está, onde você está plantado, persevere, porque alguém valorizou. Valorizarmos, nós aqui valorizarmos o que é um conosco como igreja, verdadeiramente. Lembra da música? Você tem valor, o Espírito Santo, não é? E aí me veio à cabeça aqui, sabe quem? Sabe, os 300 de Gideão. Não era a multidão que ajudou Gideão, mas já havia muitas, se você ler lá, eu não lembro agora quantos eram, mas apenas dessa multidão, apenas 300 se comprometeram, e por causa desses 300, houve vitória, houve êxito, que nós possamos ser um desses 300. E para nós finalizarmos, mais uma vez quero agradecer. Nosso horário para terminar é 10 horas, falta 10 minutos, nós queremos terminar no horário. Para a gente finalizar mais uma vez, né, o nosso sentimento aqui de sermos gratos e reconhecer que você não pode, eu não posso, a Igreja Batista Connect Morro Alto não pode avançar sozinha, mas somente com seu comprometimento, ou com a continuidade do seu comprometimento, porque sem o seu engajamento, sem um compromisso, acontece aquilo ali, se perdem, não tem forças. Então que nós possamos continuar. Na quinta nós estaremos orando aqui, com os joelhos no chão, forma de falar, né? Espiritualmente falando, e uma das maiores formas de buscarmos capacitação, glória a Deus, que aqui a gente procura o equilíbrio, conhecimento da palavra, estudo da palavra, vida de oração, de consagração, de intensidade na vida com Deus. E se alguém dispuser, nós já colocamos aqui, vamos estar falando também nos grupos, nas células. Se alguém dispuser novas casas, quiser assumir novos grupos, é para isso que estamos aí, para cumprir esse propósito, tá? Pode me procurar, pode procurar a Cássia, a Michele e outros aqui, né? Nós estaremos dando continuidade. Sentado mesmo, feche os seus olhos aí, nós queremos orar para continuar. E assim que eu orar e despedir vocês, os homens, né? Só os que são homens aí, nós vamos reunir aqui rapidinho, para a gente acertar os detalhes da restauração, da pintura e tal. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua misericórdia sobre esse lugar, sobre nós aqui, todos aqui, Senhor, como citamos, os desafios, as dificuldades, mas que isso não faça com que nós percamos o nosso alvo e foco, de sermos instrumentos na vida uns dos outros, de forma simples como o Evangelho é, mas profunda como também o Evangelho é, que o impacto do Evangelho em nós e através de nós possa continuar nesse bairro, assim como tem sido há tantos anos atrás, quando o Senhor escolheu e alcançou pessoas nessa região, para um propósito, não apenas para ter mais uma placa de igreja, mas para que possamos ser exemplos aqui, testemunhos de proclamação do Evangelho. E nessa caminhada de aprendizado, com instrumentos, pessoas que o Senhor tem somado aqui, tem acrescentado, aqueles que estão desde o início, aqueles que o Senhor tem acrescentado, nós te louvamos porque cada uma delas são importantes na obra da proclamação do Evangelho. Nós te agradecemos tanto nessa noite, pela tua graça e misericórdia sobre nós, para que possamos continuar adorando, glorificando, exaltando ao Senhor, mas com nosso alvo e foco em proclamar o Evangelho de forma simples e profunda, através do discipulado, nas casas, nas visitas, nos encontros, nas celas, no templo, nos ministérios aqui nesse lugar, com crianças, jovens, adolescentes, casados, toda a família,
conecte para a glória do teu nome. Amém. Amém? Deus esteja abençoando cada um de nós. Você possa estar indo em paz. Maravilha poder contar com vocês. Deus esteja abençoando os homens. A gente vai reunir aqui, definir horas para a gente começar a raspar essas paredes e outros detalhes. Ah tá, desculpa, não saiam ainda, por favor. Vocês vão ter um brinde que eu não poderia esquecer. Flávia e Áurea está saindo ali, só abrir a caixinha aí, ó, pode tirar.